ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6h04. Está no ar o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio basta sintonizar os 870 AM. Pela internet, procure o site da Rádio Universitária. Você pode nos acompanhar também pela página da RU no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. O jornal O Popular, que é o impresso de maior circulação aqui em Goiânia, divulgou uma pesquisa realizada pela empresa Cantar Ibope Mídia, apontando a capital como a segunda no país em número de leitores de jornal impresso. De acordo com a pesquisa, Goiânia perde apenas para São Paulo em percentual de leitores de jornal. O dado surpreende e, em tempos de avanço das mídias digitais, nós vamos conversar sobre esse assunto com a professora Simone Antoniassi Tuso, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você, aos seus ouvintes. Um privilégio falar com você. O privilégio é nosso. Muito obrigado por atender ao Jornal das 6. Professora, como pode ser avaliado o nível de leitura de jornal da população? Pois é, você começa a matéria falando exatamente um dado muito interessante, que é exatamente em tempos de internet, em tempos de outras mídias, na mídia digital, como é possível que o jornal impresso esteja ganhando cada vez mais força. Você sabe que deve fazer pelo menos uma década que eu pesquiso o jornal impresso, porque há pelo menos uma década eu tenho escutado que o jornal impresso ia acabar. Uhum. E não acabou. Não acabou, muito pelo contrário. A gente está aqui conversando exatamente porque nos surpreende a força que ele tem tido. Então, as pesquisas avançam num sentido exatamente de questionar, né, o que faz com que o jornal impresso tenha ainda tamanha participação dentro das mídias. E existem algumas respostas, sabe, Rodrigo? Algumas respostas, a princípio, voltado para o próprio sentido, o sentido que cada mídia tem. E o leitor do jornal impresso tem um sentido com esse jornal impresso que não é necessariamente só o da informação, mas é um sentido do apego ao papel, do apego. Eu fiz diversas pesquisas aqui no Brasil e também em Portugal para compreender um pouco essa leitura de jornal impresso. Uhum. E a narrativa que me faziam era sempre de eu gosto do cheiro da tinta, eu gosto do som de virar as páginas, eu gosto do tato, eu gosto da leitura. Então, para a visão, ele é muito mais calmo do que ler, por exemplo, no computador. E havia um sentido muito interessante, que era, os leitores diziam assim, eu faço tudo isso tomando um café. E isso me lembrou muito, Rodrigo, que o café é exatamente o único sentido que faltava para aguçar os 5 sentidos da plenitude da leitura de um jornal impresso. Então, esse, por exemplo, é um dos itens que a gente pode começar a avaliar por que o jornal impresso ainda tem tanta repercussão e tem tanta penetração e fixação junto aos seus leitores. Agora, o que você acha? Mas a gente avança, sabe, Rodrigo? Uhum. Por exemplo, eu tenho pesquisado dentro de um outro viés, e eu acho, como o Jornal Popular divulgou a pesquisa, o próprio jornal, a própria editoria, né, do Jornal Popular e do mesmo grupo que tem trabalhado com os jornais, eles têm desenvolvido novos veículos para atingir novos públicos. Então, por exemplo, hoje a gente tem ainda a questão do jornal elitizado, né, aquele jornal que mantém uma linguagem específica para um público leitor específico, mais culto, enfim, né, de uma literatura um pouco mais rebuscada, mas os próprios jornais impressos, as editorias, começaram a desenvolver
uma outra linguagem para o jornal impresso, que é o jornalismo popular. E isto, obviamente, atingiu outras camadas sociais. Essa relação entre o público, o veículo e a linguagem, essa descoberta em várias capitais, em vários estados brasileiros, de se trazer não só mais um tipo de linguagem para o jornal impresso, mas diferentes jornais impressos com diferentes linguagens que atinjam diferentes públicos. E você vê isso na própria concepção. Hoje a gente tem jornais impressos com muito mais ênfase, por exemplo, em celebridades, em fotografias, em charges, em entretenimento, e inclusive a questão que hoje também está bem incorporada a esses jornais mais populares, que é o compre e ganhe, que é a troca de brindes. Sim. Então, tudo isso vai fazendo com que haja uma nova relação entre o público leitor e os próprios jornais que estão se reinventando. Eu acho que essa questão da troca de brindes já faz um tempo, né? Eu lembro que na minha adolescência, e olha que eu já passei dos 40, na minha adolescência já faz talvez uns 25 anos, eu lembro que eu colecionava uns encartes que a Folha de São Paulo mandava aos domingos para que você montasse uma enciclopédia no final, e eu lembro que eu completei aquela enciclopédia, ou seja, essa questão dos brindes nos jornais não é de agora, né? Tem quase 3 décadas que os jornais já oferecem isso, e agora oferecem Tupperware, né? Potes mas veja bem, para guardar comida, a questão copos. do brinde, ela tem uma relação com a própria linguagem do veículo. Eu também colecionava, eu sou paulista. Então eu morava, né, quando criança, quando adolescente, morava em São Paulo, Rodrigo. E eu me lembro que a Folha de São Paulo trazia também vídeos. Logo que lançou o videocassete, Sim. então junto com o jornal vinham também filmes. Qual é a grande diferença, na verdade? A grande diferença é exatamente o brinde que vem, né? Então, esse brinde também tem que ser muito bem pensado, para se compreender qual é o tipo de leitor que você tem. E existe uma coisa muito interessante para se pensar também, que existe um momento onde você compra o jornal e ganha o brinde. O jornal é mais importante porque a informação é mais importante. Mas existem casos onde você compra o brinde a partir do jornal. E preencher a cartela se tornou algo bastante interessante também e importante. É lógico, por quê? Porque você tem variados públicos, você já não tem mais um público só. Então, você tem exatamente que pensar em o que esse leitor quer, né? Qual é o anseio dele. E existem pessoas que efetivamente adoram, por exemplo, a questão do compra e ganhe. Claro. Então, isso acaba transcendendo a própria necessidade da leitura. É quase como se o jornal é que viesse como brinde. E tem as pessoas... de uma outra estrutura mais interessante, que é a estrutura da participação. Isso também a gente tem que considerar. O que eu ia perguntar é se existem também as pessoas que buscam um aprofundamento no jornal impresso do bombardeio de informações que tiveram... Antes a gente tinha muito pela internet, eu abria muito o UOL, o Terra, o IG, né, para procurar notícias. Hoje elas chegam espontaneamente no primeiro aplicativo que eu abro, que é o Facebook. Eu já tenho muitas notícias. Claro que a gente recebe muita fake news também pelo Facebook, mas eu recebo o básico do que está acontecendo no mundo em publicações de amigos, né? Até pelos próprios seguidores a gente tem uma noção do que dá para a gente confiar de informação ou não. Agora, você acha que as pessoas buscam no jornal impresso o aprofundamento desse bombardeio de notícias que elas já recebem no dia a dia? São duas coisas, Rodrigo. Uma é efetivamente aprofundar. Se você parar para prestar atenção, o jornal impresso hoje, ele deixou aquela cultura do extra-extra. Né? Extra-extra, caiu um avião. Cair o avião está nas mídias digitais. Né? Já estava na televisão e no rádio, porque obviamente é uma mídia que pode estar ao vivo, diferentemente do jornal, que espera sempre para o dia seguinte. Né? Mas com a internet, então, isso se popularizou e se intensificou. Então, a própria linguagem do jornal impresso, ela hoje é menos informativa e muito mais opinativa, crítica e reflexiva, porque ela precisa fazer um apanhado do que aconteceu. O que aconteceu, normalmente, eu já sei. Então, esse aprofundamento que você cita é exatamente isso. Eu vou buscar, então, por que o avião caiu? Que ele caiu, eu já sei. Então, por que ele caiu? O que aconteceu? E se eu sou usuária de avião, eu quero saber se o próximo avião vai cair também.
Então eu vou para o jornal impresso, onde eu vou buscar uma leitura mais lenta, mais aprofundada. E é um tipo de leitura que contribui um pouco mais para elevar o nível cultural das pessoas. Ou a senhora acha que não é o caso, que o livro ainda é insubstituível? O livro é insubstituível, mas cada um tem a sua função, né? Claro. A função do livro é diferente da função do jornal, né? A função do livro é uma função cultural e de aprendizado que um não substitui o outro, eles são complementares, obviamente, né? E, aliás, se lê muito pouco livro no Brasil, né? Essa que é a verdade. Mas tem uma outra função dentro dessa relação que você levantou, só voltando um pouquinho, que é a credibilidade que o jornal tem. Você sabe que quando eu fazia as pesquisas com os leitores perguntando por que eles liam jornal, eles diziam assim, eu leio porque a notícia no jornal não muda. E isso tem sido muito forte, porque o que os leitores colocam quando eu entro na internet, por exemplo, hoje eu vejo uma coisa, eu entro de novo. Ou aquela notícia desapareceu, ou ela está diferente, enfim. Mas aqui não. E ele citava uma coisa que é muito de uma herança dos cartórios portugueses no Brasil, que é o tal do preto no branco. Eles falam isso. É a tinta no papel. Então, é a tinta no papel que faz com que aquilo vire um documento, para você ter noção da credibilidade que o jornal tem. Então, essa credibilidade ainda é em cima é a tinta no papel, é a veracidade e é, sobretudo, um documento. Eu tenho uma prova de que alguém me contou aquilo. E isso fica muito interessante porque essa credibilidade que o jornal tem, as mídias digitais se apropriam. É muito comum você assistir televisão ou ouvir rádio e mesmo, obviamente, a internet, colocando as capas dos principais jornais todos os dias pela manhã. Então, mesmo cada uma dessas mídias tendo o poder de produzir as suas próprias informações, elas ainda buscam lá na capa do jornal impresso a credibilidade de mostrar. Está na capa do Popular, está na capa da Folha de São Paulo, está na capa do Estadão, e assim sucessivamente. Para a gente encerrar nosso bate-papo, já que a gente usou como mote para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, que eu já queria ter feito há bastante tempo, a gente usou a pesquisa do Jornal Popular como mote. O que a senhora acha desse resultado de Goiânia ter sido apontado como a segunda capital brasileira em percentual de população que faz leitura habitual de jornais impressos? Fico muito feliz, Rodrigo. Muito feliz porque um povo culto é um povo que lê. Então, ter Goiás, ter Goiânia, né, dentro desse rol, figurando aí entre as principais, a segunda principal, isso me deixa extremamente feliz. Como professora, uma das coisas que a gente mais leva para dentro da sala de aula, a necessidade da leitura dos livros, a necessidade da leitura dos jornais, a necessidade da leitura. Então, é claro que essa notícia me deixou extremamente feliz. E eu espero que da próxima pesquisa a gente passe em São Paulo. E, na sua opinião, o impresso, então, tem lugar no mercado por muito tempo, então, né, professor? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Rodrigo, eu falo isso com toda, sem nenhum medo de errar. Sobretudo porque fico também muito feliz de ver que o jornal impresso se reinventa. E acho que isso que é o mais importante. Com certeza. Nós conversamos com a professora Simone Tuso, do mestrado em comunicação da UFG. Professora, muito obrigado pela entrevista. Nós esperamos contar com seus comentários em outros assuntos relacionados à comunicação aqui na Rádio Universitária. Foi um grande prazer, Rodrigo. Obrigada a você, obrigada aos seus ouvintes. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, boa noite. São 6h17 e os fazendeiros de São Miguel do Araguaia foram multados em mais de R$1 milhão por retirada ilegal de madeira. A operação do Ibama encontrou madeira sendo retirada ilegalmente, inclusive dentro de reservas de proteção em São Miguel do Araguaia, que fica a 470 quilômetros de Goiânia. Um vídeo feito por um fiscal do órgão mostra uma grande área desmatada. A operação durou um mês e identificou cerca de 300 proprietários rurais que não tinham autorização para retirar essas árvores. Levantamentos feitos por imagens de satélite identificaram 30 pontos de desmatamento na região. Durante a fiscalização, uma gravação mostrou a grande quantidade de madeira arrancada dentro de uma mata. Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar também participaram da operação, que identificou 765 hectares de cerrado desmatado. Parte dessa área estava dentro de reservas ambientais, que são consideradas intocáveis.
O setor Campinas, aqui em Goiânia, recebeu nesta terça-feira um ecoponto do programa EcoEnel, que troca resíduos recicláveis por desconto na conta de energia. O ecoponto vai ficar no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a antiga matriz de Campinas, e tem parceria com a Copel Recicláveis. Um novo ecoponto, nesse novo ecoponto, os clientes da distribuidora poderão trocar materiais recicláveis como latinhas de alumínio, papel, papelão, livros sem capa e uma série de outras coisas. O ponto de coleta vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até às 6 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Nós convidamos o especialista em sustentabilidade da Enel Distribuição, o Adriano Faria, para falar conosco sobre esse tema. Boa noite, Adriano. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes aí do Jornal das 6, da Rádio Universitária. Adriano, esse é o segundo ecoponto, engasguei aqui, é o segundo ecoponto instalado aqui na capital, né? Quantos serão criados ainda? Então, para os clientes externos, esse é o segundo ecoponto aqui na cidade de Goiânia. Esse aí do Santuário da Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi o 7º que nós inauguramos desde março de 2018. Uhum. E a nossa expectativa é até o final do ano a gente completar 10. Isso no estado inteiro, né? Porque aqui em Goiânia são 2 só. São 2 para o público externo e nós temos uma na nossa sede da Enel Distribuição Goiás, que é específico para os colaboradores da empresa. Esse projeto começou na cidade de Posse, não foi isso? Quantos ecopontos já tem lá em Posse instalados? Posse foi a primeira cidade a receber de uma vez só 3 ecopontos, uhum. Pela parceria que nós fizemos lá. E aí a gente tem a participação aí de novas parcerias, e assim a gente foi também para a cidade de Goiás, uhum. onde a gente inaugurou um ecoponto durante o FICA, e também temos a oportunidade aí de em breve estar lançando em outras cidades. Uhum. Agora, explica para o nosso ouvinte como é que funciona a coleta. O consumidor leva o material reciclável até o ecoponto, tem que levar junto com a conta de energia, né? E o que acontece, então? Até para nivelar os ouvintes, uhum. O EcoEnel ele é um programa de sustentabilidade que oportuniza os clientes da Enel trocarem seus resíduos recicláveis por bônus na conta de energia. Uhum. Então, eles vão até um ecoponto, e aí depois eu vou falar do app que a gente tem para Android e para a plataforma aí que a gente... fugiu aqui a palavra agora. iOS, da Apple. Uhum. Isso. E nesse ecoponto, nesse aplicativo, ele tem como saber o ecoponto mais próximo da sua residência. Uhum. Então, ele tem uns resíduos, como igual você citou no começo, papel, papelão, latinha de alumínio, garrafa PET. Ele junta esse material, de preferência já separa, porque esses materiais ele tem um preço diferenciado, né, por conta do mercado da reciclagem, uhum. e vai até um ecoponto. Ele tem que ter de posse dele a fatura de energia, ou se ele já souber o número da unidade consumidora, uhum. basta isso. Então ele vai até esse ecoponto, faz a pesagem dos resíduos, e o bônus que ele conseguir com aqueles materiais, ele destina para aquela unidade consumidora dele. Ou, se ele preferir, ele pode destinar aquele bônus para um projeto social, para um hospital, ou igual a gente inaugurou hoje lá em Campinas, no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os fiéis podem estar destinando aquele bônus para a própria Basílica. E quanto vale cada item de reciclagem? Qual que é o desconto na conta de energia que o cliente vai conseguir dependendo do item? Então, cada material reciclável, ele tem um valor que ele é por quilo, por litro ou por unidade. Uhum. Então, só a título para os ouvintes ficarem sabendo, alumínio, por exemplo, ele é R$1 o quilo. Uhum. Então, o que ele tiver de latinha, tal, deu 1 quilo, ele vai ter R$1 de desconto na sua conta. Por exemplo, papel branco, ele tem um preço menor, 10 centavos o quilo. E assim vai. Então, o cliente, né, para o consumidor que quer participar do programa, ele
baixando o app Ecoenio, ele consegue saber, tem uma tabela de preço por cada resíduo. E isso vai depender de cada ecoponto, porque a parceria com os recicladores é questão de mercado. Então, às vezes, o mercado em Goiânia, ele paga melhor o quilo do alumínio, o quilo do papelão, do que, às vezes, em poste, ou vice-versa. Então, vai depender muito do ecoponto. Entendi. Mas cada cidade tem um valor. Isso, ele vai depender da quantidade de resíduo que ele tem e a cotação, né, daquele material lá em quilo, litros ou unidade. Agora, alguns consumidores que já fizeram a entrega desse material reciclável no ecoponto da Vila Canaã, por exemplo, a gente tem exemplos de comentários de que os valores desses utensílios é muito pequeno e nem compensa o combustível do carro para levar até o ponto de coleta. A empresa pensa em aumentar os valores que paga por cada produto ou pensa em aumentar o número de ecopontos pela cidade para que o cidadão não precise se deslocar tanto para levar esse material reciclável? Assim, a gente não tem como, a Enio, né, no caso, ela não tem como interferir nessa questão do preço dos resíduos, porque isso é questão de mercado, oferta e demanda. Então, o reciclador é que tabela isso. Mas você tem razão. À medida que a Enio for inaugurando novos pontos, essa questão do combustível ela deixa de existir, porque quanto mais perto o ecoponto da residência do cliente, esse gasto com o combustível, com o deslocamento, ele diminui e, consequentemente, ele tem um ganho maior. Mas, independente desse valor pequeno, que alguns estão alertando, esse programa ele tem um caráter de sustentabilidade. Então, muito mais do que o bônus na conta, a gente está falando que aquele resíduo ele vai ter a destinação correta. Ele vai deixar de ir para os lixões, que a gente vê aí, provocando os impactos ambientais que a gente conhece, e vai ser dada a destinação correta. No caso de recicláveis, vai ser o reaproveitamento desses resíduos na confecção de novos produtos com um gasto energético muito menor. Então, ganha a sociedade, ganha o meio ambiente e ganha também quando o consumidor ele cria esse hábito, ele vai ver que de pouquinho em pouquinho essa economia ao final do mês pode representar às vezes 10, 15, 20% de redução na fatura de energia, como é o caso de clientes que nós temos em outros estados, como Ceará e no Rio de Janeiro, que consegue até zerar a fatura de energia. E qualquer pessoa pode participar do programa, seja pessoa física, empresas também podem participar? Qualquer cliente, pessoa física ou jurídica, pode participar do programa. Basta fazer o cadastro e informar o número de consumidor ali, o número do cliente. Da unidade consumidor. Inclusive, a gente está tendo uma demanda de novas parcerias, inclusive com grandes geradores. Então, grandes supermercados, shopping center. Então, a gente acredita que logo nós vamos ter muitos ecopontos espalhados aí por todo o estado de Goiás, principalmente Goiânia, e isso aí vai fazer que esse mercado fique aquecido, as pessoas têm a oportunidade aí de dar a destinação correta do seu resíduo e ainda abater na sua conta de energia. Adriano, a Enel consegue mensurar quanto de material reciclável já foi recolhido nesses ecopontos aqui em Goiás? Muito boa pergunta, Rodrigo. Todo o programa ele tem um sistema de gerenciamento e monitoramento. Então, nós acompanhamos em tempo real tudo que está acontecendo em todos os ecopontos. Então, até a data de hoje, mais ou menos 5 meses, entre o primeiro ecoponto e esse sétimo, nós estamos em torno de 55 toneladas de resíduos coletados. Isso, em termos de energia que a gente deixa de necessitar com essa reciclagem, dá para abastecer em torno de 1.400 residências por um mês. Então, já é um ganho que a gente consegue mensurar. E o próprio cliente, quando ele baixar o aplicativo, o Ecoenio, ele consegue acompanhar, através do residômetro, o que ele já entregou de resíduo, né? Então, ele acompanha o histórico, o valor de bônus que ele já conseguiu. Então, é bem interessante. Além das funcionalidades de saber o ecoponto mais próximo da sua residência, ele também consegue ver a tabela com os preços de cada resíduo. Tá certo, Adriano Faria, especialista em sustentabilidade da Enel Distribuição. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você.
Boa noite. A última mensagem que eu deixo é que a gente está quase fechando a parceria com a própria Universidade Federal de Goiás. Então, olha, seria maravilhoso, um ecoponto dentro da... também vai ter um ecoponto aí. Dentro da UFG e dentro talvez até aqui na Rádio Universitária, né? A gente fica no setor oeste, não é dentro do campus Samambaia, nem no campus 1. É mais um ponto aí para eu, né, tentar uma parceria com a diretoria aqui da Rádio Universitária. A gente aguarda vocês por aqui. Ok. Muito obrigado, Adriano. São 6h29. E mais uma última informação também sobre a Enel, que religou a energia do Estádio Olímpico, do Autódromo de Goiânia e do Ginásio Rio Vermelho. Após cortar a energia dessas praças esportivas por falta de pagamento, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui no estado de Goiás religou a energia desses órgãos públicos estaduais. As praças esportivas, só repetindo, o Estádio Olímpico, o Autódromo de Goiânia e o Ginásio Rio Vermelho tiveram o fornecimento de energia cortado. Inclusive o Estádio Olímpico tem jogo hoje à noite, né? Atlético e Paysandu pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E as informações sobre esse jogo você tem agora no Estação Esportiva, que começa agora às 6h30 aqui na Rádio Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Até amanhã. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.